Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Peço que os irmãos se coloquem em pé, vamos estar fazendo uma oração para dar início ao culto desta noite. Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos mais uma vez, meu Deus, diante da Tua presença, no qual quero colocar, meu Deus, a Tua igreja, que está aqui reunida, meu Deus, também aqueles que estão a caminho, aqueles que não vão poder estar aqui, mas estão acompanhando pelas redes sociais, meu Deus. Eu coloco a cada vida nas Tuas mãos, meu Deus. Que Tu venhas a derramar uma unção de graça, uma unção de cura, uma unção de libertação, meu Deus, aquelas vidas que precisam de uma libertação, salvando as almas, meu Deus e meu Pai. Sim, agora a Tua igreja, meu Deus, que vai dar início ao culto, cultuar a Ti nesta noite, louvar e adorar o Teu santo nome, meu Deus. Que Tu venhas a derramar, meu Deus, algo sobrenatural sobre a Tua igreja, meu Deus. Eu coloco, meu Deus, cada um, sim, meu Deus, que se faz presente, meu Deus. Também, meu Deus e meu Pai, aqueles que estão hospitalizados, eu coloco nas Tuas mãos, meu Deus e meu Pai. Que Tu venhas a curar, que Tu venhas a derramar essa unção de cura sobre essas vidas, meu Deus. Tirando lá do leito hospitalar, meu Deus, e trazendo para o seu lar para vir à Tua santa casa, para testificar e testemunhar que Tu és Deus que pode sim curar, meu Deus e meu Pai. Sim, Deus, toma conta da direção desse culto, meu Deus, que vai ser, sim, meu Deus, tudo para a honra e glória do Teu santo nome, Jesus querido. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Os irmãos podem se assentar. Nosso irmão cooperador Moisés, louvando os hinos da harpa, em nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor com o hino número 20. Enquanto o mundo fica olhando para os acontecimentos, nós aqui vamos olhar para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Livres de pecado, vós quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para vos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansados e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça
tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Aleluia. Hino de número 200. Cantar hinos bem conhecidos, que nós estamos em poucos, para todos adorarem ao Senhor. Hino de número 200, mesma altura. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Meus amigos te desprezam, conta-lhes sem oração, e com seu amor tão terno as terás no coração. Cristo é o verdadeiro amigo, Cristo prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou. Derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Hoje em vida e no futuro podemos alcançar. Graças a Deus pela vida do irmão Moisés, que consegue louvar esses hinos que tocam no coração da gente, né? Deus é glorioso. Peço que a igreja se coloque em pé. Nosso irmão Juvencio vai estar lendo a palavra e orando pelos pedidos. Não esquecendo também de nós colocar nas orações, não só nesse momento, mas a todo momento que nós for orar, a vida do nosso irmão presbítero Lauro, que está hospitalizado, que Deus venha a derramar uma unção de cura sobre a vida dele. Amém? Nosso irmão Juvencio. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Como é bom podermos estar na casa de Deus para adorar o seu nome, amém, irmãos? Um pouco frio, um pouco cansado, né? Mas aqui estamos nós. Aqui
Aqui nós curamos nosso cansaço, curamos nossas enfermidades, conseguimos paz para nossas almas. Amém? Os irmãos que precisam de oração, levante suas mãos, estaremos orando uns pelos outros. Eu continuo pedindo oração pela minha sobrinha, que graças a Deus começou uma recuperação. Deus começou a agir na vida dela e eu creio que Ele está dando um pulmão novo para ela, porque o dela disse que não tinha mais chance de nada. Ela já está sem sedação, já está bastante esperta, só que não consegue falar. Está fazendo uns exames neurológicos, né, para saber o que ficou ali. E diz que as sequelas normalmente são meio grandes, né, quando fica mais de 30 dias entubado. Mas graças a Deus, minha irmã está muito alegre, está agradecendo a igreja pelas orações que temos feito e está muito feliz porque ela falou: minha filha está nascendo de novo. Amém. Aleluia. E a Nadir do irmão Jair, estaremos orando, irmão. Evangelho escreveu Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o 12. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi, dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas para os vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então aqui diz que tudo que depender de nós, né, que queremos que façam para nós, nós também vamos fazer pelos nossos irmãos, sem ofensas. Quando se vê um irmão errado, converse com ele, né? E vamos orando um pelos outros, assim como nós estamos fazendo aqui em Vila Cubas. Oremos. Querido e maravilhoso Deus, diante da Tua presença, Pai, nós colocamos nesse momento, agradecidos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecidos a Ti, ó Deus, por esse privilégio que é estarmos aqui na Tua casa, aonde viemos, Senhor, para Te adorar. Pai querido, abençoa, Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que não puderam vir hoje, Senhor. Aqueles, Pai amado, que estão hospitalizados. Aqueles, Senhor, meu Deus, que estão sem condições de estar na Tua casa. Pai amado, aqueles que estão cansados, estão abatidos. Senhor, meu Deus, estão fracos, Pai. Venha reavivá-los. Venha renovar suas forças, renovar suas esperanças, Senhor. Pai querido, abençoa, Senhor, meu Deus, presbítero irmão Lauro. Deus querido, Tu conheces a situação dele, Pai. Eu te peço, ó Deus, que chega nesse momento lá, Senhor, e faz a sua obra na vida dele. Abençoa, Senhor, a minha sobrinha, Pai. Oh, Senhor, meu Deus, estamos alegres, Senhor, porque sabemos que o Senhor está agindo naquela vida. Senhor, meu Deus, nós estamos sabendo que a última palavra é Tua, Deus, e não dos médicos, Pai. Aleluia. Porque Tu, Senhor, é o médico dos médicos, Senhor. E sei, Senhor, que o Senhor estará, Senhor, devolvendo a vida para aquela minha sobrinha, Senhor, e um pulmão novo para ela, Pai querido. Abençoa, Senhor, meu Deus, a filha do irmão Jair, ó Pai amado. Eu não sei qual a dificuldade que está passando, mas Tu conheces, ó Deus, o coração de cada um dos Teus servos. Pai amado, eu peço a Ti, Senhor, pelas pessoas que aqui levantaram as mãos, Senhor. Cada um tem um pedido para fazer a Ti, ó Deus. Cada um tem uma necessidade, Senhor. E eu também tenho a minha, Pai. E peço a Ti, ó Deus, que venha me fortalecer, Senhor. Preciso, Senhor, meu Deus, da Tua presença. Pois sem a Tua presença não saberei viver. Deus querido, abençoa a continuação desse culto, Senhor. Continua falando conosco, é o que eu te peço. Certo de que o Senhor está ouvindo em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. O irmão Jair tem um louvor. Irmão Jair tem um louvor. O irmão Jair vai louvar o nome do Senhor Jesus. E com esse louvor nós vamos recolher as ofertas e os dízimos da casa do Senhor. Amém. Enquanto o irmão Jair se prepara de conceder, peço que a igreja se coloque em pé. Vamos estar orando para que Deus venha derramar mais das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui tua igreja, meu Deus, diante de ti, meu Deus, neste momento glorioso que vai ofertar, vai dizimar na tua santa casa, Deus. Que tu venhas a derramar bênçãos sobre a vida, sobre o lar dos teus filhos, meu Deus. Que tu venhas abrir a porta, meu Deus, para aquele que não tem para ofertar hoje, mas que amanhã possa ter, meu Deus e meu Pai. Porque nós cremos em ti, nós cremos no milagre, meu Deus e meu Pai. Prospera a tua igreja, prospera os teus filhos. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nosso irmão Jair. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Quando alvorecer meu novo dia e no horizonte um novo sol brilhar, para sempre esquecerei as minhas lágrimas de um tempo que se foi pra não voltar. Quando alvorecer meu novo dia, cantarei uma canção de amor e paz. Para sempre esquecerei as minhas lágrimas de um tempo que se foi pra nunca mais. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado seja Deus! Quando sinto minhas forças se acabando e minhas lágrimas começam a rolar, eu me lembro que pro céu eu vou cantando e minhas forças começam a se rolar. Quando alvorecer meu novo dia, cantarei uma canção de amor e paz. Para sempre esquecerei as minhas lágrimas de um tempo que se foi pra nunca mais. Quando alvorecer meu novo dia, cantarei uma canção de amor e paz. Para sempre esquecerei as minhas lágrimas de um tempo que se foi pra nunca mais. Amém, Senhor Jesus. Agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. A igreja pode se colocar em pé. Pastor Daniel com a palavra.
Graças a Deus que nos dá vitória, pelo seu amado Filho Jesus de Nazaré. A paz do Senhor a todos, que alegria poder estar na casa do Senhor nesta noite para ministrar a palavra do Senhor, para adorar a Ele na beleza da sua santidade. Glória a Deus. E bom estar nesse lugar, né? Apesar que hoje, não muito diferente de outras quarta-feiras que não tivemos aqui, não foi fácil. Só um milagre, mas Deus cuida de nós, né? Glória a Deus. E aprove Deus estarmos aqui, né? Graças a Deus. A luta foi grande, mas a vitória será sempre maior. Glória a Deus. A vitória será sempre maior, porque o nosso Deus, não há guerra perdida com o nosso Deus, né? Aleluia. E Deus sempre tem o melhor para o seu povo. Ainda debaixo de luta, né? Até a luta se transforma em vitória, quando Deus quer. Aleluia. Então muitas vezes nem da luta nós temos que reclamar, porque muitas vezes a luta Deus permite para nos ensinar sempre algo. Glória a Deus. E se ela vem, aleluia, é claro que devemos nos refugiar debaixo da mão poderosa do nosso Deus. Aleluia. Aí alguém pode dizer, mas falar é muito fácil, viver é diferente. Glória a Deus. Aleluia. E quando a gente vive aí, a gente prova e a gente vê como é que a gente está diante do Senhor. E como é que está também a medida da nossa fé. É na luta, é na prova, é no fragor da luta que nós podemos reconhecer o nosso verdadeiro estado. Se a gente fracassar, se desanimar, se a gente até mesmo brotar no nosso coração uma certa dúvida, nós temos que rever alguma coisa dentro de nós, porque algo não vai bem na nossa vida espiritual. Glória a Deus. Quando nós recordamos nos crentes do passado, dos heróis da fé, e eles também passaram por lutas que não se assemelham à nossa. Quando ainda preso em arenas e soltos em arenas para morrer despedaçado pelos leões, diz a palavra e diz a história que eles cantavam ao Senhor, porque tinham prazer em sofrer pelo Evangelho de Cristo. Para eles era prazeroso morrer. Glória ao nome do Senhor. Então eles não reclamavam daquela luta ali, sabendo que a morte estava a poucos minutos de acontecer. Despedaçado por leões, morto à espada, e tantas atrocidades que eles passaram, mas não negaram a Jesus. Por prazer morriam por Cristo. E hoje, como é que estão os crentes da atualidade? Eu digo que precisamos melhorar. Porque às vezes nós observamos que quando a luta e a adversidade chega para certos crentes hoje, né? Eles murmuram na situação, eles reclamam, falam até onde está o Deus que não vê certas coisas, duvidam da fé, entre outras coisas. Então, no fragor da luta, nós medimos, dá para nós vermos como é que estamos diante do Senhor. E você? Como tem reagido em meio às lutas? Glória a Deus. Pois bem,
Nesta noite eu gostaria que os irmãos abrissem no livro de 2 Timóteo. Glória a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Aleluia. Versículo 1. Nós vamos falar sobre as características dos últimos tempos. E diz assim, versículo 1: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá, veja só, homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Versículo 4: traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleites do que amigo de Deus. Amém? Tomai o vosso assento. Aqui está uma lista do tipo e da semelhança de pessoas que apontam e indicam o tempo do fim. Dentre muitos outros sinais que a Bíblia vai falar, né? A Bíblia diz que a tecnologia aumentaria de uma forma muito grande. Nós vimos isso. Estamos atravessando por ela. Os irmãos sabem que 20 anos atrás não tínhamos nada, 17 anos, 18 anos. E hoje? Né? Então veja que a ciência se multiplicaria de uma forma extraordinária. E nós estamos vivendo hoje. Estamos a ponto de entrar aí na tecnologia 5G. E os irmãos têm noção disso? Uma tecnologia extremamente alta e também nociva. Os irmãos procurem saber um pouquinho mais para os irmãos terem uma ideia o que é o 5G. Mas bem, esse não é o nosso assunto. Mas falando em tecnologia e sinais da vida do Senhor Jesus, o Senhor Jesus, dentre outros sinais, falou também sobre esta característica. E ele vai dizer, né, no começo do versículo: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, veja que ele falando dos dias atuais, ele vai falar a Timóteo. Paulo escreve a Timóteo, né? Sobrevirão tempos trabalhosos, e todo tipo de situações haveria de entrar nesse tempo. Nós estamos passando aí pela pandemia, né? Tempos trabalhosos, dentre muitos sinais que indicam a volta do Senhor Jesus Cristo. E ele agora aqui no sentido humano, no sentido voltado para a humanidade, ele vai descrever algumas características de pessoas que iam existir nesse tempo. E ele vai fazer essa lista aqui, né? Paulo inicia o capítulo 3 falando a respeito da extrema corrupção dos últimos dias. E nós estamos observando, os irmãos que acompanharam os noticiários sabem, né? Uma extrema corrupção em todo o segmento, né? Em todas as classes. Nós estamos observando isso. E
não há nada que fique escondido, mas tudo vem à tona. Nós estamos observando isso também. Aonde o certo passa a ser errado e o errado passa a ser certo. Aonde o mal é apoiado e o bem discriminado. Estamos vivendo isso, irmãos. Nós estamos vivendo exatamente desta forma, né? Antigamente nós olhamos a forma de viver, né? A forma das escolhas, como aconteciam as escolhas, né? Nós vimos quando alguém pretendia, né, achar uma pessoa para viver, para se casar, né? Muito diferente dos dias de hoje. Muito diferente. Então hoje casa-se e separa-se no dia seguinte. Uniões de 30, de 40, de 50 anos já não existe mais. E isso por quê? Qual a razão de tudo isso? Muitas razões. Porque exatamente o coração dos homens, né, afetado pelo pecado, e muito mais quando se aproximam os dias, quando passa-se os dias, né, o inimigo ele tem, de uma forma terrível, ele tem trazido aos corações das pessoas. E nós vamos falar sobre essas características. Veja, últimos dias não se refere somente ao fim dos tempos escatológico, mas refere-se também aos ataques, né, das seitas sobre a igreja. O apóstolo Paulo mostra a Timóteo um grande desafio, que é permanecer fiel ao Senhor em tempos difíceis. E é uma verdade. Como é difícil permanecer fiel em tempo de crise. Por isso eu disse, é na crise, é no problema, é o melhor tempo para nos avaliar diante de Deus. É o melhor momento para nos avaliar diante de Deus. É olhar para nós mesmos e ver como estamos reagindo ao momento, à situação. E aqui, dentre muitas coisas que iriam acontecer, o apóstolo mostra a Timóteo, né, esse desafio. Haveria, nos tempos difíceis, falsos mestres, falsos pastores, falsos ensinos, aonde a fé está sendo distorcida de uma forma terrível. Então ele faz aqui uma lista, né, de falsos mestres, homens sem Deus, porque se tivesse, seria diferente. Veja, amantes de si mesmo. Número 1, amantes de si mesmo, são homens que buscam o seu interesse em primeiro lugar. São pessoas interessadas somente em seus interesses. Não importa, ele nunca vai pensar no seu semelhante, ele nunca vai pensar no próximo, ele sempre vai pensar em si mesmo, porque o interesse dele é si mesmo, é para si mesmo. Se ele estando bem, não importa o que ele tem que fazer para que ele possa ficar bem. Então, matar, destruir, para ele, disso nada importa. Ele vai fazer de um tudo para que ele esteja bem. Por quê? Porque ele é amante de si mesmo. Então, ele só pensa nos seus interesses, somente nele. E as demais pessoas, porta lá. Porventura não estamos vivendo isso? Um desamor. Ninguém pensa mais em ninguém. Nas empresas é um desafio terrível, porque eles fazem de tudo, eles passam por cima de tudo para poder subir os degraus, para galgar salários interessantes, e para isso não importa se eles
o que eles têm que fazer? Eles vão subindo por cima, eles vão matando, eles vão tirando do seu caminho. Tudo que vier no seu caminho, eles tentam tirar. Eles tentam eliminar. Por quê? Porque estão pensando só neles mesmos. E o que é mais difícil, aqueles que era para dar exemplo, que é a igreja, né? Muitas vezes estamos a falhar nesse quesito, né? Sem saber, sem entender que o que deve predominar na igreja, ou naquele que pelo menos que está dentro da igreja, é o amor, né? O amor, a obra do Senhor, né? Então, pensam só em si mesmo, interesse em primeiro lugar, antes de valorizarem os outros e a obra do Senhor, eles não têm amor, pois o verdadeiro amor, diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 13, 5, não busca os seus interesses. O verdadeiro amor não busca os seus interesses. Quem vive o verdadeiro amor, o seu pensamento sempre é o próximo. Ele tira a roupa do seu corpo e ele cobre para cobrir o seu próximo que está ali necessitando e precisando. E isso é uma realidade até mesmo dentro da igreja. Muitas vezes, irmãos, para se suprir uma necessidade de alguém ou de alguém que precisa, quando fala em dinheiro, as pessoas, elas correm. Quando fala em ajudar alguém, as pessoas não estão interessadas. Por quê? Porque falta ali o amor verdadeiro, o amor que vem de Cristo, que não vive o seu interesse, mas sente prazer em ajudar as pessoas, em estender a mão para o necessitado. E muitas vezes dentro desse segmento existe determinadas pessoas que eles até querem ajudar, até falam em ajudar, mas quando a pessoa está falhando num segmento, para ele já não serve. Agora eu pergunto, Cristo, quando estendeu a mão a alguém, ele perguntou o seu estado, o porquê que ele estava ali, qual era a razão dele estar naquela situação? Cristo nunca perguntou, ele sempre estendeu a mão. Ele curou, ele salvou, ele estendeu a mão. E jamais dentro da palavra você vê Cristo questionando alguém. Olha, você está assim porque você fez isso. Cristo não faz isso, porque Ele amou, como diz a palavra, de uma tal maneira que deu o seu Filho, que deu a sua própria vida para morrer por nós. Então eu não posso pensar só no meu interesse. Eu devo estender a mão ao meu semelhante sempre. Mas nesse caso, nessa lista de características dos dias do fim, dos tempos trabalhosos, haveria pessoas com esta característica, amante de si mesmo, sem afeto, sem amor ao próximo. Segunda característica, avarentos. São amantes do dinheiro, fruto do seu egoísmo. Hoje os falsos obreiros que só pregam e fazem a obra de Deus esperando receber bens materiais, infelizmente, existe aos montes. Certa feita, a igreja deixou de abençoar alguém. Eu falo por experiência própria. Aí ligações na sequência vieram. O porquê, a razão de não abençoar o fulano. E o que deram foi muito pouco. Irmão,
Pasme, mas é exatamente isso. De obreiros fraudulentos, que não visam o evangelho genuíno de Jesus Cristo, mas visam ganhar. Quando se convida, né? Aí, qual é o tamanho da sua igreja? Quantos membros tem? Isso eu falo por experiência própria nesses anos que estamos dirigindo o trabalho do Senhor. Qual é a oferta? Quanto que dão de oferta lá? É lógico que tem as exceções. Sempre vai ter os que são realmente crentes, que vão pelo amor a Cristo. Glória ao nome do Senhor. Ainda tem bastante, mas os fraudulentos estão aí. E querem saber? Só o valor no final. Que tem a capacidade ainda de não entrar em carro abaixo de um certo ano de fabricação. Só entram num carro novo. Só aceito ser buscado no aeroporto com um carro novo. E assim vai indo, irmãos. É esse tempo que estamos vivendo. Homens com essas características, avarentos, amantes do dinheiro. Mas Cristo está vindo aí. Aleluia. Ele está chegando. Remando, rassumina. O dia do Senhor está chegando. Remanda, rassubi, cantarabaxeia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Terceira característica: presunçosos, soberbos. Que é isso, pastor? São homens cheios de orgulho, arrogância, que se julgam superiores a outros. Porque só eles são importantes. São pessoas desta forma. Homem cheio de orgulho, né? Só ele está certo. Só ele é importante. E os demais, nada tem importância. Porque o orgulho está no coração. Porque tiveram o privilégio de estudar um pouquinho mais. Aí quanto mais estudo, esses que têm essa característica, mais ele pisa nos menores. O que deveria ser ao contrário. Quanto mais conhecimento das coisas de Deus, mais humilde, né? Quanto mais cresce no sentido de Deus, mais ele desce na humildade, porque passa a conhecer quem realmente é o Senhor Jesus Cristo. Mas naquele dia, aqueles que estão sendo assim, sabe por quem eles vão ser julgados? Pelo que está escrito na palavra. A palavra vai julgar todos eles. A palavra vai sentenciar todos eles. Porque Deus julgará esse tipo de pessoas pela palavra. Pelo que está escrito na sua palavra. Bora. Presunçosos, soberbos, julgam superiores aos outros. Sabemos que Deus, uma das coisas que Deus abomina é a altivez, a arrogância, e que a soberba procede a ruínas, diz Provérbios capítulo 6, versículo 16. Coloca lá, irmão querido. Provérbios 6,16. A soberba procede à ruína. E o nosso Deus não é injusto, porque eles mesmos buscam para si mesmos. Porque plantam, e a lei da semeadura ela é certa. Plantou, vai haver colheita. Veja só, capítulo 6, versículo 16. E estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Próximo versículo.
olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apresentam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Próximo versículo. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai e não deixe a lei da tua mãe. São exatamente isso. Presunçosos, soberbos, são homens, porque vai proceder a ruína. Blasfemos, blasfêmia e ofensa verbal a Deus. Porém, ela não se limita às palavras. Jesus ensinou que para a blasfêmia contra o Espírito Santo não haverá perdão. Mas nem isso segura esse tipo de pessoa. Duvidam de Deus, blasfemam de tudo. E nós vimos hoje, né? E o pior ainda, aqueles que se dizem evangélicos. É mais pior ainda. Pessoas que estão aí na mídia, né? Falando e levando a muitos, né? Ao erro, induzindo ao erro. Quinto, desobediente a pai e mãe. Estamos falando das características que ocorreria na vida dos homens nos últimos dias. Desobediente a pai e mãe, ingratos. Esta é a geração, infelizmente, dos dias de hoje. Esta é a geração que está aí. Porque para alguém que só pensa nos seus próprios interesses, para eles, pai e mãe, aquele respeito que se tinha ao pai, à mãe, progenitor, para esta sociedade hoje não existe. Ficou no passado. Eu sempre digo que muitas vezes eles reclamam do passado, né? Que os nossos pais foram muito incisos na correção. Mas e hoje? Se houve exagero no passado, e os de hoje? Eu ainda preferia o exagero do passado. Porque a geração que está aí, infelizmente, é uma geração que não respeita pai e mãe. Se você ouvir o que os filhos dizem aos pais, é coisa terrível. E isso em todos os lugares, note, irmão. E o que é pior, né? E hoje não dá nem para corrigir o próprio filho. Porque corre o risco de ser denunciado e certas coisas que tem por aí. Porque a lei ainda e a Bíblia é claramente em dizer que haveria esse tempo. Desobedientes a pai e mães, ingratos. E a ingratidão é coisa terrível. Uma das coisas que fere o coração de Deus é a ingratidão. Porque é assim, ele só é bom quando está recebendo alguma coisa. Deixou de receber alguma coisa, você deixou de prestar para ele. Ele só é bom quando está recebendo algo, está sendo beneficiado. Mas você deixou uma vez só de retribuir alguma coisa, não presta mais, não serve mais. As pessoas, elas descartam. São pessoas exatamente nesta característica. Ingratos, ingratidão. Sendo que era para haver gratidão no coração, principalmente no que se tange aos pais.
Honrar a pai e mãe, isso porque é mandamento com promessa. Honrar a pai e mãe, mas hoje não. Infelizmente, se tiver que matar, eles matam. E hoje nós vivemos uma sociedade exatamente com essas características. E a ingratidão predominando nos corações. Coisa terrível, irmãos. Mas infelizmente são esses dias que a palavra do Senhor nos orienta. São ingratos com Deus, com os pais e os amigos, a igreja e todo o ministério. Porque a ingratidão está no seu coração. Sexto, profano e sem afeto natural. São homens que não sabem amar, por isso não respeitam as coisas sagradas. E isso, irmãos, nós temos que cuidar para não profanarmos as coisas de Deus. Estar no ambiente desse é um ambiente sagrado. A casa de Deus é um ambiente sagrado. E eu vejo às vezes muito desrespeito dentro da casa do Senhor. Isso é perigoso. Porque se dentro da casa do Senhor fazemos tais coisas, imagine lá fora. Porque às vezes a gente mede o que a pessoa é dentro da igreja e ele dá uma noção do que é lá fora. Se dentro da igreja, a palavra falando, o pastor ensinando as coisas de Deus, a pessoa age e tem uma característica, agora imagine longe da igreja, longe do pastor, longe da palavra, longe da luz. Como tal pessoa procede? Um ambiente desse aqui é na presença do Senhor. Nós estamos na presença, não estamos em casa. E devemos ter o maior respeito pela pessoa bendita do nosso Deus. Porque a palavra de Deus, olha, quando entrares dentro da casa, guarda o teu pé. Porque o ambiente que estamos pisando é santo. Foi escolhido. Aí a gente vê as pessoas conversando, porque acham que parece que estão em casa, aquela conversa, né? Um ambiente desse, o ambiente é para adorar o Senhor Jesus, não é para colocar assunto em dia, não é para estar falando nem alto, irmãos. E às vezes, dentro da casa do Senhor, né, às vezes vimos mais exemplo no ímpio lá fora do que dentro da casa do Senhor Jesus. E essas coisas nós devemos corrigir. Nós devemos cuidar, ter zelo, zelar pelo meu irmão, zelar pelas coisas de Deus. E ter no coração que estamos num ambiente santo. Glória ao nome do Senhor. Dentro da casa do Senhor não é lugar de conversa, não é lugar de estar falando ao celular, não é lugar de estar fazendo outra coisa a não ser adorando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Porque é isso que o Senhor Jesus espera do seu povo. Mas como homem profano e sem afeto natural, esses não sabem amar. Não respeitam as coisas sagradas. Não respeitam o ambiente sagrado. Glória ao nome do Senhor. Eu fui ensinado, irmão, que se quando está lendo a palavra do Senhor, eu não devo nem entrar para dentro da igreja. Eu devo aguardar, acabar a leitura da palavra do Senhor, aí para que então eu me dirija para dentro da casa do Senhor. Porque aqui é a lei máxima, a palavra do Senhor, quando ela está sendo lida, falada,
deve-se permanecer, não se deve caminhar, não se deve conversar e estar atento ao que a palavra do Senhor está dizendo, porque é a boca de Deus falando conosco. Mas aí a gente vê pessoas, né, não tem o menor respeito pela casa do Senhor, não tem o menor respeito pela palavra, e vão entrando e vão conversando e vão saindo e vão ficando e vão andando. Isso não convém à casa do Senhor Jesus. Devemos respeitar as coisas santas, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes e cruéis, nunca estão dispostos a perdoar. É aquilo que eu digo, quando a coisa inverte, para eles serve, mas quando a coisa volta-se contra eles, não serve. Para ele tem que ser perdoado, tem que ser entendido, tem que ser amado, mas quando a coisa inverte, quando ele tem que fazer isso para alguém, não serve, não presta, não perdoa. Se Cristo morreu na cruz do Calvário, perdoando, o que dizer de nós, irmãos? Não, o que ele fez foi muito forte, o que aconteceu foi muito terrível. Não, irmão, nós somos seres humanos. Se Cristo perdoou como ele perdoou na cruz do Calvário, nós também temos que perdoar. E não deixar esse espírito entrar no nosso coração. Glória ao nome do Senhor. Sermos reconciliáveis. Se reconciliar com o nosso irmão. Se tiver alguma diferença, tirar a diferença, jogar por terra. Eu sempre digo, irmãos, que o crente, ele deve criar ponte para o outro, para o seu próximo passar. Seja qual for a circunstância, aquele que teme ao Senhor, aquele que se diz ter o amor de Cristo na sua vida, ele constrói ponte aonde não há. No momento de dificuldade, no momento de luta, ele constrói a ponte, porque ele sabe que se seu irmão passar ali, ele vai cair, então ele vai construir a ponte. Quando eu digo construir a ponte, ele constrói solução para o problema, para o momento. Não cria abismo. Mas tem as pessoas que a Bíblia está dizendo que em vez de fazer isso, elas criam um abismo. Já tem um problema, elas não se contentam com o problema que já tem, elas rumam o segundo problema, o terceiro problema, porque eles não estão preocupados em achar a solução do problema, estão preocupados com a razão humana. Não, eu tenho razão. Não, fulano está com a razão. Não. Quem somos nós para fazermos alguma coisa nesse sentido? Devemos amar, devemos perdoar, se reconciliar. E isso, irmão, infelizmente, isso pega desde o membro, daí do banco, até aqui em cima. Não pense que não acontece com os de cima também. Até no meio, infelizmente, dos nossos companheiros, daqueles que eram para ser exemplo. É terrível, irmão. Porque a palavra é uma espada, ela vai cortando em todo lado, em todo sentido. É a palavra. Pastores que não perdoam, pastores que perseguem, e por aí vai. Se tem crente desta maneira, também na liderança, é de igual forma, porque a palavra do Senhor Jesus, ela nos ensina, ela corta, ela vai falando, né? A todos, e todos nós devemos seguir o que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Então nas igrejas, veja só, esse crime, também, o outro ponto, né? Além de serem irreconciliáveis,
não estão dispostos a perdoar e ainda caluniam, que é o pior. Ficam caluniando, usando o nome das pessoas, murmurando, e aí pega o nome da pessoa e começam a murmurar. Mas Deus, que é Deus, vê todas as coisas. Deus é amor, mas também é justiça. Não sabe se conter-se, não tem autocontrole, nem domínio próprio. São pessoas impiedosas e desumanas. Agora, na lei secular existe punição. Eu não posso caluniar uma pessoa sem ter prova. Isso dá cadeia, dá processo. Agora, se na esfera secular dá processo, irmão, imagine na esfera de Deus. Então a melhor coisa, quando alguém se aproximar no sentido de caluniar alguém, falando mal de alguém, não aceite. A tua resposta seja sempre essa: meu querido, vamos orar. É a melhor solução. Vamos orar. Se a pessoa insistir, que eu acho difícil, quando você falar de oração, ela vai correr. Ela vai disparar. Porque esse tipo de pessoa não gosta de oração. Nem tampouco. Quando você falar de oração, pronto, elas vão embora. Não aceite, irmão. Não aceite. Nesse sentido, não aceite. Porque todas elas trazem uma falsa aparência. Para finalizar, já estamos indo para o final. Vão à igreja, tem o linguajar de crente, se veste como crente, anda como crente, só que as suas atitudes não condizem como crente. As suas atitudes são diferentes daquilo que ensina a própria palavra do Senhor Jesus. Então, o apóstolo Paulo adverte quanto a esses, porque não condizem com a palavra de Deus. Ele adverte aqui: vivem apenas de aparência, enganando e sendo enganados. Porém haverá o dia em que eles terão que prestar conta ao Senhor Jesus. Esses podem enganar a liderança, podem enganar os crentes, mas jamais vão enganar a Deus. O Senhor conhece aquele que são seus. Glória ao nome do Senhor. Aqui passa tudo, mas haverá um dia de acerto, haverá um dia de prestação de conta, haverá um dia que nem um tio, nem uma vírgula passará, porque abrirá-se então os livros, aleluia, daquilo que o homem fez, ou daquilo que o homem deixou de fazer, aleluia, e estará perante o Senhor Jesus Cristo. Lá não haverá enganação, aleluia. Por isso o tempo de arrependimento é hoje. Se há algum tipo de característica dessa que a palavra de Deus falou na sua vida, te conserte. É a noite de você se consertar. É a noite de se avaliar. Porque do contrário, querido, o último lugar que você irá vai ser os céus. O último lugar que você vai passar a eternidade, infelizmente, não vai ser o céu. Porque para esse tipo de característica, o inferno que aguarda, a chama de fogo que aguarda esse tipo de pessoa, porque na porta estreita do qual a Bíblia fala, não vai conseguir passar, não passará por ela. Ficamos em pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus,
Vamos orar ao Senhor Jesus. A Bíblia diz que os olhos do Senhor são como chamas de fogo. E nenhum engano prevalece na presença do Senhor Jesus. Aleluia. E aqueles que usam tal forma não permanecerão. Deus mostra. Deus traz as claras. Nada fica encoberto diante da presença de um Deus poderoso. Ele me conhece, mas também conhece a você. Glória ao nome do Senhor. Que possamos mudar de caminho, mudar de direção, através de uma vida piedosa e de obediência à santa palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. Se dobre na presença do Senhor. E aonde você estiver, dobre os joelhos. Aleluia. Se for preciso, aceita Jesus de novo. Peça perdão. Aleluia. Para que nada venha a ti de surpresa. Glória ao nome do Senhor Jesus. E sabe por quê? Esta essência, esse tipo de palavra hoje, é porque, qual é a razão disso? É porque Jesus te ama. E Ele exorta, e Ele corrige a quem Ele ama. Então é porque o Senhor Jesus te ama. Glória ao nome do Senhor. Não deixe nenhuma dessas características entrar no teu coração. Ore ao Senhor. Ore para dentro de si. Esboce da tua vida amor, perdão, reconciliação. Seja cura para as pessoas. Seja um remédio para as pessoas. Aonde você for, seja a resposta de Deus para este mundo que está em meio ao caos. Rebacala subinai. Oh, aleluia. É com esse tipo de pessoas que Deus quer contar nesses últimos dias. Ame, ajude, estenda a mão, perdoe. Glória a Deus. Assim você vai cumprir as características de Jesus na tua vida. Glória a Deus. Aleluia. Porque é desses que Deus se agrada. Vamos orar ao Senhor Jesus. Pai Celestial, Salvador Jesus Cristo, nós temos pregado e ensinado a Tua palavra, Senhor. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, tempos do fim, momentos difíceis em que a humanidade tem atravessado, Senhor. Mas o que é mais perigoso é que muitas vezes vimos isso nos filhos da luz, daqueles que era para ser exemplo. Senhor, nos ajuda, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor. Oh Espírito Santo de Deus, fala aos corações, porque o Senhor é um Deus vivo, que ainda fala no meio da sua igreja, que ainda anda nos meios dos castiçais, que aí tem prazer de andar no meio da igreja. Senhor, te revela a eles, Senhor, de uma forma extraordinária. Espírito Santo de Deus, aleluia, porque o Senhor é quem convence o homem do pecado e do juízo. Senhor, alcança de maneira, Senhor, que essas pessoas possam realmente ver o seu verdadeiro estado. Aleluia, se reconcilie na tua presença e se conserte na sua presença para não ser condenado com este mundo. Senhor, eu oro para a tua glória e para a honra do nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Muito bem, irmãos, nós já estamos finalizando este culto de ensino e queremos convidá-los todos para domingo próximo, né? Temos aqui pela manhã uma grande escola dominical. Não falte, venha, participe
e à noite um grande culto de adoração ao Senhor Jesus Cristo. Continue orando uns pelos outros, né? Intercedendo, né? Porque este é o momento de intercessão, momento de oração, né? De intercessão ao Senhor. Ore também pela nação de Israel, né? Os dias são muito trabalhosos, quem está acompanhando as mídias sabe o que está acontecendo, né? E a Bíblia nos ensina também a orar para que a paz reine sobre o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. Então não deixe de orar, de interceder, né? Vidas estão ali sendo ceifadas e devemos interceder também. Amém, meus irmãos? Graças a Deus. Estenda sua mão para cá. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as grandes consolações do querido e amado Espírito Santo sejam com todos, e numa só voz dizemos amém. Ide em paz, Deus vos abençoe em Cristo Jesus.